Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o nome da distro é Vinux. Não, opa, vamos lá, vou falar direito, né? Vinux, né? É uma distro baseada no Ubuntu 14.04. Ele vem com a interface gráfica do Unity e ele tem o foco dele é para pessoas deficientes visuais ou que tenha alguma alguma necessidade especial aí em relação à visão, né? E ele traz aí alguns programinhas, né? E não que as versões normais do Linux não tragam, mas ele tem alguns pequenos diferenciais. Esta distro foi descontinuada. Essa versão aqui então é a versão 5.1, é a última versão que saiu, aí depois pararam, descontinuaram aí a distro. Se eu entrar aqui no terminal para dar uma olhadinha aqui na versão, vou mostrar aqui é LSB. Pronto, a versão Linux 5.1 LTS 14.04 Trust, né? Essa versão aqui ela nem recebe mais atualizações, ela não, aliás, não tem mais suporte, porém ela funciona normalmente, ok? Então vamos lá, vou mostrar aqui um pouquinho da versão. Só voltando um pouco, a instalação é tranquila, não houve problema algum. Instalei os programas que eu necessitei, estou utilizando essa distro faz uns 3 dias. E eu decidi fazer o vídeo já, né? Eu costumo utilizar por uma semana para conhecer um pouco mais a distro, mas nessa daqui não houve necessidade, então eu pensei em já postar um vídeo aí só para deixar, para marcar ponto aí, né? Mais uma distro que eu conheci e instalei aqui. Então, vou mostrar aqui um pouquinho do site, tem alguns sites referentes a ela. Aqui é a homepage dele, né? wiki.linuxproject.org. Aqui fala um pouquinho da versão, tem algumas perguntas frequentes e tal. Aqui, caso alguém se interesse, tem as versões para baixar, tem a versão 4.1 até a versão 5.1. Aqui eu estou utilizando a versão 5.1 64 bit. E aqui na DistroWatch fala um pouquinho dela, e aqui fala status dormente, quer dizer, está parada, né? Não tem continuação. Ele fala aqui que ela é derivada do Ubuntu e tal. Vem a interface, ele fala que é GNOME, Mate e Unity. Eu só encontrei com Unity. Bom, e aqui mais algumas informações, né? Não fala nem o ranking dela, a posição, né? A interface é mais ou menos assim, original, que vem, papel de parede e tal. Eu tirei ele depois, eu não achei mais, o papel de parede sumiu aqui, não consegui colocar ele de volta. Esse aqui, tem outros papéis de parede que vieram com o sistema, mas esse aqui sumiu, não sei, deve estar numa pasta separada. Bom, então aqui ele fala, e outra coisa interessante também aqui, né, esse aqui é a logomarca dele, né, que tá escrito Linux e tem um símbolo aqui. Esse símbolo, abrir um parênteses aqui, ele, antigamente eu olhava ele, eu me lembrava de um piano, né, não sei porquê, mas parecia um piano. E aí, depende da foto que você encontra na internet, você encontra uma figura aqui, um ser, né, ao lado, e dá até a impressão que ele está tocando esse piano. Mas na verdade não, ele significa um olho, né? Então faz referência aí a distro, né, que é para pessoas com deficiência visual. E esse símbolo é um símbolo egípcio, mas acho que deve ser até mais antigo é do Antigo Egito, né? Você encontra lá entre os hieróglifos. Nossa, agora foi. Nossa, peraí, respira. Hieróglifos, pronto. Nossa, o cérebro não nos trava a língua esse aqui. Então, e esse símbolo, ele é muito hoje em dia no YouTube, principalmente, você encontra o pessoal aí falando, né, desse símbolo dos Illuminatis, da nova ordem mundial e tal, colocando uma conotação negativa em volta desse símbolo, mas não. Ele é um órgão do nosso corpo. Esse olho aqui refere-se a uma glândula que existe no meio do cérebro. Ela fica bem no centro da testa, com o centro do topo da cabeça. Chama-se glândula pineal ou pituitária, né? E por que é um olho? Porque essa glândula, através dela você consegue enxergar dimensões paralelas, né? Quem faz meditação aí, né,
quando fecha os olhos, começa a enxergar umas imagens. Então essas imagens surgem justamente por causa dessa glândula que existe dentro do nosso cérebro, na nossa cabeça. E também na ciência também é conhecida como essa glândula, ela é conhecida aí também por enxergar dimensões paralelas. Ou então na parte mais assim, na ficção, poderia se dizer para você enxergar fora da Matrix, né? É o olho que você consegue enxergar fora desse sistema que nós estamos, que seria a terceira dimensão, ou uma prisão dentro de um hardware, um software muito avançado, né? Então é isso, né? Então ele não é nada mais do que um órgão do nosso corpo, mas ele utiliza aí um simbolismo, é um símbolo antigo, né? E que muita gente, no meu ponto de vista, né, as pessoas erroneamente colocam ele aí com um símbolo negativo, mas não, ele pode ser usado como uma ferramenta, é como uma mão. Você pode usar para dar um soco na cara ou você pode usar para ajudar alguém. Então é uma ferramenta, é um componente do nosso corpo, como todos os outros. Então legal, né? Fazer referência aí, né? O terceiro olho. Eu acho que pessoas cegas, talvez, né? Não sei, né? Mas eu nunca conversei com um cego a respeito disso. Mas eu acredito que eles conseguem enxergar através dessa glândula, conseguem enxergar algumas imagens. Assim como todos nós que temos as pessoas que têm os olhos que estão, né, saudáveis, funcionando corretamente, enxergando, também se você fechar os olhos você pode enxergar muitas imagens. Eu já enxerguei um monte de coisa que se eu falar aqui vão achar que eu sou retardado, né? Então melhor ficar de boa, né? Que é uma coisa meio particular, pessoal, né? Ainda mais nesse mundo que a gente tá, né? As pessoas acham que qualquer coisa é loucura, enfim, né? Que seja loucura então, né? Então legal, eu achei esse símbolo aqui que representa aí essa versão do Linux. E depois aqui por fim tem mais um FAQ aqui falando, nesse FAQ aqui eu achei interessante, ele fala o que é o Linux, né, porque o nome do Linux, né? O Linux eu acho que faz referência aí, pelo que eu entendi, o V de Vision, e o Nux, que seria uma mistura de Vision com Linux, né? Então ficou Linux, né? E depois aqui o Linux não é acessível. Aqui ele fala algumas coisas a respeito de Linux mesmo, qual é mais acessível, Linux ou Windows. Uma coisa interessante que ele falou é que existem aqui, né, eu não conferi, né, sobre isso, aliás eu nunca pesquisei sobre isso, que aqui existem uns softwares que vêm com o sistema, normalmente vêm com as distros do Linux, que é uns softwares a respeito de acessibilidade, que ajudam as pessoas com necessidades especiais. E ele fala que existem softwares para Windows, para Mac eu não sei, mas para Windows ele fala que existem, só que, no entanto, eles são caríssimos. Tipo, o valor aqui ele fala que o software custa cerca de preço de 2 a 3 computadores aí. Depende do computador, não sei qual, um computador normal, acredito. Então, no caso do Windows é bom, até tem alguns recursos a mais, funciona melhor, mas o preço é elevado, então não sei aí, né? Você precisa pesquisar para ver qual é que né? Se vale a pena ter um software, né, da versão aí paga do Windows. Mas aqui então nessa versão do Linux ela tem a versão gratuita, dá para utilizar, aí é questão de acostumar e ir pegando e sacando o jeito aí dos aplicativos que ajudam a ter acesso ao computador, né? E aqui ele fala mais, né, qual software de acessibilidade o Linux inclui. Ele traz aí software para um software de voz, que esse software de voz, a diferença dele para as outras distros é que ele também está funcionando na hora da instalação. Então, durante a instalação, você passa a setinha, o seu cursor em cima das opções, ele vai falando para você o que é cada opção, e depois que você termina de fazer a instalação, ele vai falando a porcentagem de quanto que está a instalação, tipo 50%, aí até terminar lá que ele fala 100%, né, percent. E aí terminou a instalação, então ele vai acompanhando. Não é assim uma acompanhação 100%, assim, né? Ele vai falando algumas coisas ali. Aí precisa, não sei se uma pessoa que não tem visão consegue instalar esse sistema.
Também existe um recurso de Braille, mas eu não consegui acessar, eu não sei como é que funciona, se precisa de uma tela especial, não sei, não faço ideia, nunca utilizei e nunca vi, assim, nunca acionei nunca utilizei um aplicativo sobre Braille. Bom, então é isso que ele fala. Aí ele pergunta aqui se eu devo instalar atualizações quando elas estiverem disponíveis, Aí tem mais um monte de coisa aqui. Aí ele fala do Orca, que é o nome do aplicativo que fala, ele vai falando. Eu desativei ele aqui durante o vídeo, mas ele tá aqui, né? A parte de aqui, acesso universal, Orca Teacher Application. E esse onboard aqui talvez é um teclado virtual, acho que para, né, para pessoa, acho que seria aí para pessoa digitar, né? Eu não sei como funciona. Né? Então esse aqui é o aplicativo, ele tem uma voz robótica e inicialmente ele fala em inglês. Depois que eu instalei o sistema ele passou a falar em português, assim que eu, né, eu instalei em português o sistema. Inicialmente também é um pouco ruim de entender, mas depois com o tempo você vai acostumando seus ouvidos à voz desse aplicativo e você começa a entender melhor. Né? Mas de momento parece que ele está falando uma língua alienígena, nem em inglês nem em português dá para entender direito. Então é questão de acostumar os ouvidos à voz do programa. Então ele fala aqui do Braille e tal, né? E mais um monte de coisa aqui relativa a Linux, software livre, etc. Ok? Então aqui é a parte dos sites que eu encontrei aqui. Essa plano de fundo eu encontrei na internet, né? Que faz referência também aí o olho de Horus, olho que tudo vê. Né? Mas eu achei bem legal aqui essa imagem. Muito interessante, muito bonita. Se alguém se interessar por essa imagem, é só digitar lá no Google olho de Horus, mas em inglês. Horus, não sei como se pronuncia, olhos em inglês, né? É E-Y-E, mas o Horus que é com um H. Bom, e é isso aqui, o sistema. Não tem muito o que falar aqui em relação aos aplicativos que vêm com ele para acesso para deficiência ou necessidades especiais. Depois ele vem com um monte de coisa aqui que fazem parte, né? Vem até com bastante programa aqui, né? LibreOffice, ferramentas do sistema, gráfico, internet, jogos, né? A diferença também é que os ícones são maiores. Pode reparar que a setinha aqui, meu cursor está pequeno agora, mas se eu abrir aqui o navegador, pode ver que a seta fica gigante. E aqui as fontes também estão grandes, né? Mas isso daí é tudo configurável, né? Caso você tenha uma outra versão do Linux queira às vezes a pessoa que tem uma visão um pouco, ela enxerga, mas precisa de uma letra um pouco maior para enxergar. Aí você pode configurar qualquer distro aí, você configura o tamanho da fonte, o tamanho do cursor, né? Isso aí também no Windows. São opções básicas aí do sistema. Ok? E é isso, uma coisa diferente que ele veio aqui, ele traz mais ele traz a interface Unity, né? Você pode pesquisar os programas por aqui. Mas ele traz um menuzinho aqui também, que é um menu Classic Menu Indicator, que é um menuzinho do Gnome. Né? Você pode navegar aqui pelos seus programas, acessórios e tal. Ok? Então é isso. Essa aqui é mais uma distro. Então, Linux, rimou, né? Apesar que, né? Bom. E também, talvez você encontre por um outro nome, chamado Divinux. D, mudo, mas o Vinux. Acho que para rimar aí com divino, né? Sei lá. E também existe uma versão que eu esqueci o nome agora, mas ela foi baseada no Arch Linux, também é para pessoas com necessidades especiais, né? Na parte de, não sei se é apenas na visão, mas ela parece que foi cancelada e na verdade ela migrou se juntou ao Manjaro ou alguma distro aí relativa ao Arch Linux. É isso, talvez tenha até mais aí versões focadas nisso, mas eu não pesquisei mais sobre isso. Outra coisa também, eu tentei instalar mudando aqui um pouco de distro, só para fechar aqui o vídeo, eu tentei instalar o Antergos, que é uma distro também baseada no Arch Linux, e é tipo o Manjaro, né? Eu nunca tinha utilizado, eu tentei instalar aí, mas não, ele funciona live CD, mas não consegui instalar. Eu tentei a versão 18, a versão 19, mas na hora de instalar o instalador dá problema e ele buga. Pelo que eu vi, ele não está conectando aos servidores mais do sistema. E parece que o Antergos ele foi descontinuado e já era. Uma distro que passou aí para o estado de desativada também. Né? Então eu tentei instalar, nem consegui. Né? Então
se alguém quiser tentar, mas eu acho que pelo que eu vi aí tem bastante gente tendo esse problema, tem algumas pessoas que conseguiram até, mas pelo que eu vi tem o site do Antergos ainda lá, e eles estão, mas tá prestes a desativar tudo, né? Os servidores, pelo que eu vi, já estão desativados, e eu acho que até dá para utilizar distro, mas aí você vai ter que conectar os servidores, outros servidores, aí, tipo do Manjaro ou do Arch, mas aí compensa mais você instalar o Manjaro ou o Arch Linux, né? Isso é mais fácil, é mais fácil. Então, é isso aí. Outra lista que eu tentei também não deu certo. Já era. Que ela não vai ter mais jeito. E é isso aí. Que eu me lembro no vídeo de hoje. É só isso. Eu acredito que esse vídeo foi rápido. E então, acabou então. Até a próxima. Tchau, tchau.